Então, boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais destes maravilhosos ensinos de Jesus. E como sempre fazemos no início das nossas atividades, nós unimos os nossos pensamentos e fazemos uma oração, agradecendo muito a Deus, a Jesus, aos benfeitores, por estarmos tendo esta oportunidade de nesta noite tão fria estarmos aqui na nossa Paulo de Tarso para esquentar as nossas mentes, os nossos corações e a partir daí, Senhor, seguirmos adiante na nossa caminhada. Queremos te agradecer por aqui estarmos, por podermos compartilhar destes momentos, aonde os esclarecimentos nos permitirão refletir, meditar, e assim, cada vez mais nos esclarecermos, para que possamos caminhar na tua direção, querido Mestre. Abençoa, Senhor, esta noite de amor em nossa amada casa. Abençoa o nosso palestrante, a todos nós, que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos, envolvidos em energias de paz, de luz. Obrigada, querido Mestre Jesus, e que assim seja. Meus amigos, muito boa noite a todos. Faz um bom tempo que a gente não se encontra, né? Eu gosto muito quando venho aqui. O tema de hoje é Meu reino não é deste mundo. É o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que aborda a vida futura, o ponto de vista, a realeza de Jesus, inclusive no próprio capítulo com contraste de uma rainha da França, e o Consolador prometido. Capítulo 2, Meu reino não é desse mundo, do Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos também na introdução os precursores da ideia cristã. Nós vamos ver Platão e Sócrates nos trazendo a ideia do mundo da ilusão e do mundo das ideias. O mundo da ilusão para eles é esse nosso mundo material, que está sempre em permanente transformação. E o mundo das ideias, o mundo espiritual, um mundo mais permanente. Frente a tudo isso, observamos a necessidade de cada um de nós não pararmos nunca de estudar, principalmente se nós considerarmos o Espiritismo, que surgiu no mundo em 1857, e as obras de André Luiz, por exemplo, de Emmanuel, que já vem de 1930, 40, que vem vindo esses romances, e a gente mantém esses livros fechados. Hoje, por incrível que pareça, a gente consegue também muitas informações boas aqui, no celular. Às vezes a gente está parado em algum canto, coloca o capítulo, coloca o livro, e a gente tem o item aqui também. Então, se nós observarmos nos dias de hoje no campo material, qual é o futuro de uma criança que não estuda, que não vai para a escola? Não tem futuro. A gente vê isso todo dia na rua aí. Às vezes o pessoal puxando esses carrinhos aí na maior dificuldade, né? E é um período assim que quem tem até algum estudo, encontra muita dificuldade em conseguir trabalho. Imagina quem não tem nada, né?
e o valor que a pessoa tem, porque ele se esforça, ele não para. Realmente é um momento assim muito importante na nossa vida. No jornal Estado de São Paulo, em 28 de março de 94, nós encontramos uma atriz americana, Shirley MacLaine, muitos devem conhecê-la, e ela trazido dela uma frase: leitura, escrita e matemática. Todos aprendemos na escola, mas quem somos nós como seres humanos, não. O ponto vital, o ponto primordial está faltando. E ainda hoje, nós, com as casas espíritas, trabalhando no aspecto da infância, de todo esse trabalho, tem casos que inclusive estão trabalhando a criança já na barriga da mãe, para dar uma sintonia boa, né, para o espírito que chega. Nós observamos que esse mundo transcendente ainda não é considerado. Nós mesmos preparamos nossos filhos aqui para estudar, para fazer um vestibular, do vestibular conseguir um bom ganho, e nesse bom ganho a pessoa se aposentar, né, e poder ter um ganho na vida. É importante? Claro que é. Mas será que é só isso? Entende? Essa vida, quanta gente que não estuda nada desse lado espiritual, quando a pessoa tem um revés na vida, ou uma doença muito longa, e a pessoa não trabalhou esse pensamento de transcendência que o Espiritismo nos traz, qual é a solução mais prática para ele? Muitas vezes, se mata. Então, por que eu vou ficar sofrendo esse tempo, se depois da vida não tem mais nada? Um pensamento materialista. E o Espiritismo, ele vem justamente para nos mostrar que existe sim, e tem consequências. Daí a importância de cada um de nós. Se uma criança é importante que estude, por que nós, adultos, muita gente já aposentada também, fica em casa, não, vamos jogar uma conversa fora, vamos conversar. Gente, o que a gente mais lamenta no momento que deixa o corpo material é a questão do aproveitar o tempo. Não ter aproveitado devidamente o tempo. E eu, quando penso isso, eu estremeço. Porque a gente, por incrível que pareça, a gente tem muito tempo e não ocupa o tempo como poderia ocupar. Entende? Buscando informações, melhorando o nosso amanhã. Porque o nosso amanhã ele está condicionado aos nossos pensamentos, atitudes, palavras de hoje. O nosso pensamento cria a vida que procuramos, através dos nossos reflexos. Então essa é a caminhada de cada um, né? E a Shirley MacLaine, ela nos diz isso. Ela é tipo da pessoa, quando chegou naquela faixa de 30 a 45 anos, ela tinha tudo. Muitos de nós ficamos a vida toda batalhando para conseguir alguma coisa no lado material. Ela, nessa idade, hoje ela está com 88, 89 anos. Ela tinha tudo. E aí tinha aquela necessidade de descobrir esse sentido da vida, a existência, como é que se forma, o que tem, o que vem depois da morte, não? E ela, então, nessa busca dela, ela vai em lugares sagrados, ela vem bater, inclusive, no Espiritismo, com pessoas que estão, e aí ela começa a escrever uma série de livros. Minhas Vidas, Em Busca do Eu, A Vida é um Palco, entende? Tem vários filmes também nessa busca dela,
séries para a TV americana, minisséries. Então ela traz toda aquela grandeza de espírito e coloca na prática. Aí chega Jesus em frente a Pilatos. E Pilatos pergunta a ele: és o rei dos judeus? E Jesus responde: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, aqueles que me acompanham não deixariam cair nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Logo, tu és rei, rebate Pilatos. E Jesus confirma: tu dizes, sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E aí no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas em que sentido se deve entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os amigos espirituais nos respondem que é em sentido figurado. Queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele nos diz: não tomeis por modelo este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, modificando os pensamentos. E nós vamos ver que é primordial, porque na questão 132 do Livro dos Espíritos, nos fala que nessa caminhada em direção à perfeição, nós purgamos, expiamos as nossas dificuldades, nós nos submetemos a provas, cumprimos algumas missões, mas também nós temos que nos desenvolver para atuarmos na obra do Pai sem criarmos dificuldade. Nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Qual é a nossa contribuição nessa mudança? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos tolerando, sendo pacientes, amigos, num período tão difícil como o que nós estamos vivendo? Então nós vamos ver que o pensamento, ele é criação do espírito, que se utiliza do cérebro, um instrumento passivo das funções psíquicas da mente. Toda criatura vive no mundo dos seus pensamentos. Depois que os criamos, permanecem em nosso campo mental como um patrimônio individual, resultado da nossa própria vontade. Nós mantemos os pensamentos que temos porque queremos. Nós não temos essa consciência. Agora, Joana de Ângeles, ela nos fala: olha, quando vir um pensamento de tristeza, um pensamento de angústia, procura fazer alguma coisa ativa, procura modificar esse pensamento, porque isso vai trazer resultado no teu amanhã. À medida que nós vamos inibindo esses pensamentos interiores, nós vamos conquistando, se exercitarmos a vontade, pensamentos melhores, mais sublimados. É a própria personalidade que escolhe que tipos de pensamentos e ideias deseja cultivar, conservar e operar no círculo de relacionamento com as mentes da esfera física ou espiritual. E aí nós vemos Jesus, quando estava na véspera da crucificação, e ele vendo a apatia dos discípulos, ele então procurando erguer o ânimo deles, ele diz: olha, confiai,
Eu vou para o Pai, mas eu vou reservar um lugar para cada um de vocês. E vou mandar também um Consolador, que ficará para sempre com vocês, que vai restabelecer todo o entendimento que for deturpado, tudo isso será corrigido, será explicado. E esse Consolador, ele é tão maravilhoso, que se Jesus na época dele só conseguia falar por parábolas, por histórias do cotidiano, da cultura das pessoas, ele agora vem e vem explicando, vem querendo que nós questionemos. Daí a necessidade dos grupos de estudo que nós temos nas casas espíritas, para a gente colocar o pensamento da gente a funcionar, a bibliografia. Entende? Por que isso assim? Se a gente considerar, as religiões todas têm um livro sagrado. Né? O catolicismo, por exemplo, tem a Bíblia. Lá os muçulmanos têm o Corão. Os judeus têm o Torá. Livro sagrado, não se discute. Qual é o livro sagrado do Espiritismo? Não tem. A gente, livro dos Espíritos. Não. Ele tem ali, tem um conteúdo que nos leva a refletir, nos leva a estudar, mas não tem mal nenhum que a gente questione. É muito bom que a gente desenvolva o lado da inteligência e também o lado do aspecto moral. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens. A fé na vida futura tem um resultado, uma consequência muito grande na moralização dos homens, porque muda completamente o nosso ponto de vista, sob o qual encaramos a vida terrena. Se nós falarmos para cá, aqui não, aqui dentro não, mas lá fora qualquer pessoa que a gente converse, na sua grande maioria, essa vida é uma fonte de sofrimento. A gente vem para cá só para sofrer, é só doença, é problemas, é política, é isso, é aquilo. E o Espiritismo nos mostra que não, que tem um ponto muito importante nessa matéria mais densa, nesse mundo de ilusão, que nos leva, que nos transporta, que nos faz perceber um outro mundo mais grandioso que está junto de nós. A vida terrena, ela não é um fim em si mesma, mas ela é um meio, cujo fim é desenvolver nossas potencialidades da alma, nos dar essa percepção desse mundo maior que nos envolve. Através da reencarnação, a vida nos dá tarefas compatíveis com a nossa capacidade. Quando as realizamos, trabalhamos pela nossa evolução espiritual. A perspectiva da vida futura muda a vida presente. A encarnação é uma passagem, um ponto no total de nossas existências. Assim, a dor, o sofrimento e todo tipo de dificuldade tem curta duração, por mais longo que possa parecer. Uma pessoa que tem um entendimento da vida espiritual, que realmente acolhe esses ensinamentos de Jesus conforme o Espiritismo nos mostra, ela percebe que o sofrimento dela tem um sentido. E ela, então, como diz no Evangelho, ela busca o bem sofrer, que é não se rebelando, não querendo cortar a existência, mas aceitando a existência. No céu e inferno, para quem tiver assim um interesse de ver o que Kardec trabalhou, evocando
vários espíritos. Então, desde espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos cruéis, espíritos de suicidas, em todo esse leque de pensamentos e de fatos, de pessoas que por algum motivo cometeram um delito ou viveram uma vida simples, como Sansão, por exemplo, que está em espíritos felizes, ou então Antônio de Cousteau, espíritos que na hora do sepultamento pediram para Kardec que os evocasse. E o Kardec aparece lá no sepultamento com os médiuns evocam Sansão 8 horas depois. E ele emociona, porque ele diz, vocês não podem imaginar a felicidade que eu estou sentindo. Que a gente sempre fala que tem que passar pelo umbral, né? Ele sofreu 1 ano, dores que nem morfina suportava. E ele disse, eu gemi, eu sofri, mas eu estou numa felicidade porque eu não me rebelei. Antônio de Cousteau também é uma pessoa simples, mas coerente com o seu mundo íntimo. Estava o corpo baixando na sepultura e ele, por um médium, dando comunicação. Olha aí, ó, a minha roupa está descendo. Abençoada roupa que me ajudou a que eu desenvolvesse as potencialidades da alma. Eu estou numa felicidade que você não pode imaginar. Falando para as pessoas. Quando Jesus se refere claramente à vida futura e que ele sempre apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas, os seus ensinamentos, se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, e aqui nós lembramos judeus, os judeus, quando guerreavam com outros povos, ele era um número muito menor de participantes na guerra, maladinos, espertos, e se uniam em torno do Jeová, lá, do Deus, do Abraão. E com esse sentimento de unidade, eles conseguiam se sobrepor a outros povos. Então, quando ganhavam a guerra, era porque Deus queria. Quando perdia, porque eles não tinham feito as coisas como deveriam fazer perante Deus. Por isso sofriam castigo. Então eles tinham muito forte esse sentimento com ele. E o que eles esperavam de prêmio era uma vida melhor, era as benesses, vamos dizer, do mundo espiritual. Daí a confusão que as pessoas fazem hoje de considerar que o que Jesus falava era para aquele momento, é para esse nosso momento terreno. Não é. Eles não compreendiam e achavam até mesmo esses ensinamentos pueris, infantis. A dúvida sobre a vida futura atrapalha o progresso da alma. Todos os esforços são concentrados na vida presente. E se eu só tenho essa vida material, o que eu tenho que fazer? Eu tenho mais é que aproveitar ao máximo. Conquistar, conseguir o máximo de recursos, explorar os outros, para eu ficar bem na situação. Porque não tem um sentido ético. Agora, com a vida futura, não. O que tu fizeres agora vai ter consequências depois. E isso é o aspecto que atua forte
para a criatura começar a pensar nesse ponto. Há dificuldade em compreender a utilidade do sofrimento e que tudo é passageiro, tudo é temporário nesse plano material. Se nós considerarmos aqui 100 anos perante a nossa imortalidade, o que representa? Nada. Uma ideia da vida futura, por exemplo, se nós falamos da vida corporal, para o materialista é objeto de todos os pensamentos. Para o espiritualista é uma simples passagem. A morte, para aquela pessoa aferrada à matéria, é porta para o nada, acabou tudo. E quem quiser ver mais um aspecto desse não acreditar após a morte, leiam Os Mensageiros, capítulo 22, vai até o 25. Pessoas que não acreditam em nada na vida futura, eles morrem e ficam dormindo. E parece que é um soninho muito bom, tranquilo, não é um pesadelo. O pensamento fica ali girando. E aí eles fazem um trabalho, como apresenta lá nos Mensageiros, que a prece desmalha sobre eles, 2.000 pessoas. Quando levanta é 1, 2 que consegue acordar assim e sair. Porque a pessoa com seu próprio pensamento, ela se mantém naquela situação, porque ela como que magnetiza pelos pensamentos, pelas palavras, que não existe nada depois da morte. E aí ele fica numa situação difícil. Como na lei de Deus não tem violência, o que temos é que esperar que a pessoa desperte. Os bens da terra são os únicos bens reais para o materialista. Para o espiritualista já tem uma importância relativa. E um bom exemplo é Kardec. Kardec tinha momentos assim que ele estava bem na vida, de repente um sócio ou alguém fraquejava com ele, pronto, ele tinha que começar de novo. E ele começava sempre firme, sem reclamação, sem nada, aquele esforço dele. As tribulações são tormentos angustiosos. E para um espiritualista são incidentes de curta duração. O mal traz grande efeito. Para o espiritualista é algo passageiro. Então, nós precisamos entender que o nosso futuro espiritual começa a cada dia pela prática das boas obras, pelo estudo e pela prece orientados pelo Evangelho de Jesus. Reconhece-se o verdadeiro homem de bem, o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Na questão 165 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os Espíritos respondem: uma influência muito grande, pois o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura é o que maior influência exerce. E varia muito o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e até de muitos anos. O gênero de morte também se violenta, um suicídio, um acidente, uma apoplexia, derrame, ferimentos, e pega a pessoa de calça curta, sem nenhum conhecimento espiritual, gente, ele se sente perdido. Uma pessoa que não aceita essa ideia, leva um bom tempo para a pessoa se recuperar. Então é imprescindível, nos diz Emmanuel, num período como esse que nós estamos vivendo, de transição do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem os deslumbramentos da fantasia que vem do exterior,
do mundo de ilusão. Para fixar-se em definitivo, o alimento da alma necessita do coração interessado nas verdades divinas. Paulo, em Efésios, no capítulo 4, versículos 23 e 24, ele diz: renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti-vos do homem novo. Como é que nós vamos nos renovar? Com as ideias do dia a dia, com a corrida, com toda a dificuldade que nós temos, se não conseguimos nos reunir em grupos de estudo, pegarmos um livro, estudar, trazermos ideias novas para nós. Se é importante o estudo para uma criança, imagina para nós. Quando nós falamos da rainha da França, ela ficou surpresa quando despertou no mundo espiritual e lá, toda a realeza que ela tinha, desapareceu tudo. Ela chegou como uma mendiga, numa situação muito pior do que pessoas que ela desprezava. E aí ela foi perceber que o reino de Jesus é quando tu consegues responder quantas pessoas ajudaste, quantas lágrimas enxugaste. E aí eu tenho dois contos assim, mas rapidinho. Um é o Barsabás, o tirano, que tinha um castelo e era uma pessoa assim, na época dele, que tudo que ele queria, e ele era vidrado nas coisas materiais, ele adquiria. Quando a pessoa não queria vender, ele tomava. Não tinha problema. Muita gente ficou chorando na dificuldade, mas para ele não tinha, naquele tempo, não tinha dificuldade. E quando ele se deparou com a morte, ele ficou extremamente assim assustado. Ele não conseguia, ele queria voltar para o castelo e não conseguia alguém com quem ele pudesse sintonizar. A mulher dele estava por conta, ela não aguentava mais o cara. Tudo que era dele, cristaleiras, quadros, tapetes, tudo que tinha de valioso, ela estava colocando tudo em leilão, não queria nada para lembrar o cara. Os filhos, que ele achava que tinham algum sentimento por ele, nenhum, eles queriam saber qual é a parte que eles iam ganhar na herança. E ele então, sem nenhum ponto de contato dentro do castelo, ele se desesperou. E saiu em busca das amizades da juventude dele. Mas não lembrava de ninguém assim que tivesse feito bem. E aí os olhos se toldaram e ele ficou no umbral. Um bom tempo, muitos anos sofrendo. Aí, num determinado momento, todos esses condicionamentos da terra foram desaparecendo. Ele começou a perceber que aquilo não tinha utilidade nenhuma para ele. E aí começou a aflorar um pouco aquela luz normal que todos nós temos. E ele começou a orar, pedir: me ajuda, eu preciso de ajuda. E depois de muita reza, muita oração, ele se depara com um santuário, um umbral, com um mensageiro. E o mensageiro perguntou para ele depois da conversa: mas você não lembra de nada que tu tenha feito de bom para alguém? Ele chorava: não lembro de nada. Aí o mensageiro mostrou para ele que tinha umas estrelinhas que vinham debaixo dos encarnados em agradecimento aos desencarnados. Mas tu tem aqui uma estrelinha. Ele olhou, ficou surpreso porque ele não lembrava de nada. E ele disse: há 38 anos atrás tu deste um pão para uma criança pobre. E ele aí lembrou: ah, Jonaquim, um enjeitado. Ele disse: ele fez uma prece de agradecimento para ti. Olha aí o resultado. Queres sair da dificuldade que tu estás? Segue o rastro dessa estrelinha que tu vais te achar. E aí ele segue aquele pontinho luminoso e vai chegar numa marcenaria, onde o Barsabás, o Jonaquim está lá preparando uma madeira, e o Barsabás se depronta com aquela pessoa adulta, e em agradecimento a ele se abraça nele assim, com todo o carinho, porque está tirando ele de uma situação difícil. E aí conta que depois de um ano está o Jonaquim lá,
com uma criança com os olhinhos azuis, recomeçando a existência, tendo uma nova oportunidade. E uma outra, de uma pessoa, Amaro Silveira, casado, cumpridor do melhor possível das suas obrigações, trabalhador, procurando fazer sempre, está sempre se modificando, melhorando, ajudando na comunidade, um trabalhador espírita. E toda noite, quando ele chegava cansado, ele se deitava, fazia uma prece antes de dormir. E aí ele sentia aquelas vibrações amorosas o envolvendo. Eu disse, meu amigo, meu mentor, meu anjo da guarda, muito obrigado pelo apoio. Como eu gostaria de te conhecer. E foi naquela rotina a vida toda. De pai passou para avô, e quando já bem velhinho, ele percebeu que as forças já estavam declinando, ele se voltou em prece, pedindo para o amigo celestial. E aí ele começou a sentir aquelas vibrações, a harmonia, aquela alegria no coração, porque ele tinha feito as coisas direitinho no mundo material. E facilmente se desliga do corpo. E quando ele se depara assim, ele vê que os amigos dele estão à distância, todo mundo com os braços abertos querendo abraçá-lo, mas ele está sozinho. Cadê o meu mentor? Era pura luz que saía de dentro dele, pura alegria, pura missão bem cumprida. E o Espiritismo nos explica tudo isso. O Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia a nossa vida e ilumina após a morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, a se irradiar por toda parte, no conforto da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é sol de eterna alegria. É a árvore verde e forte, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que transforma o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te na sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos nós e que possamos sempre ter muita confiança no mestre maior. Que assim seja.